Olá a todos! Hoje estamos novamente em casa, como seria de esperar, mas eu gostava que os próximos vídeos, e também foram algumas sugestões de vocês, que fossem uma forma de vocês também poderem viajar e de nós todos podermos viajar através de imagens, através das minhas descrições. Por isso quero ajudar-vos a melhorar um bocadinho esta quarentena, ajudar-vos a sonhar um bocadinho, a viajarem comigo em alguns destinos. Hoje decidi vestir verde, possivelmente das únicas peças de roupa que tenho verde, para falar de um sítio, não é bem este verde, mas para falar de um sítio que eles usam muito o verde, que é a Irlanda. Eu, mais concretamente, fui até Dublin, apenas conheci esta cidade. Fui na altura em dezembro, na altura dos mercados de Natal, com uma amiga com que há 3 anos já viajamos pelos mercados de Natal na Europa. Até agora tinha sido sempre na Polónia, mas o ano passado decidimos ir até Dublin, também porque os voos estavam baratos para as duas. Por isso venham comigo descobrir um bocadinho. Como só estive lá há cerca de 2 dias e meio, não há muito por onde falar, até porque não tivemos muito tempo, e como estavam a existir alguns mercados, optámos por também desfrutar um bocadinho mais dos mercados de Natal. Apesar de que Dublin não é propriamente uma Alemanha, ou até mesmo uma Polónia, onde tem uma oferta enorme de mercados de Natal, ainda assim valeu pela experiência. Em Dublin, se caso estejam a pensar ser este um dos destinos pós-quarentena, a primeira coisa que eu recomendo desde já é que façam um free tour. Eu recomendo isto sempre, até foi dos primeiros posts que eu fiz no blog. Os free tours são muito importantes porque nos fazem ter logo uma ideia geral da cidade. Além disso, como o próprio nome indica, são gratuitos. Mediante, não é obrigatório, mas eu acho que fica sempre bem, até porque as pessoas recebem apenas as gorjetas que lhes são dadas no fim do tour. Geralmente são sempre pessoas jovens com imensa energia, que dão uma energia especial àquilo que vão contando e às histórias que vão dizendo. Tenho muita pena de não saber o nome do guia, por incrível que pareça, eu costumo apontar essas coisas, mas neste caso não consegui, não me lembrei na altura de apontar, mas caso tenham a possibilidade de ir até Dublin, façam por favor um tour com a Sandman's Tour. São gratuitos e pronto, eu acho que no fim fica sempre bem dar alguma coisa. O tour acabou perto da Trinity College, por isso seria quase obrigatório ir até à biblioteca, que vale muito a pena. É uma das bibliotecas mais antigas do mundo e está muito bem restaurada. As filas, por norma, são um bocadinho grandes. Se tiverem a oportunidade de comprar online, nós não queríamos ter comprado online, mas infelizmente o site estava em baixo, até porque havia uma das salas que estava em restauração, ou seja, os bilhetes não eram o preço habitual, estavam com algum desconto, porque uma das salas estávamos impedidas de visitar. Uma das coisas que também quero falar é a questão do alojamento. Eu acho que os voos de Lisboa para Dublin geralmente são baratos, mas o alojamento geralmente é muito caro. Eu acho que é das partes mais caras de Dublin, pelo menos foi essa a experiência que tivemos. Esta também é uma altura em que as coisas encarecem um pouco, porque a altura do Natal há sempre mais gente a viajar, mas os preços dos alojamentos são um bocadinho caros. Nós optámos por ficar fora da cidade, o que, para quem só vai visitar a cidade durante o dia e não planeia ficar até muito tarde na cidade, eu acho que é uma boa opção, até porque eles têm o Leap Card, que nos permite viajar com um preço muito acessível. É quase um passe, que tem, por exemplo, um passe de 3 dias para turistas e que nos permite bastante acessível usar todos os transportes da cidade. E que também vai, por exemplo, o nosso hotel era um Ibis, que estava um pouco mais fora da cidade, mas também permitia. Mas, por exemplo, se vocês quiserem ficar até um pouco mais tarde num pub, ou quiserem ir mesmo sair para alguma discoteca, não é a melhor opção, até porque os transportes por volta da meia-noite terminam e os táxis são muito caros, inclusive é difíceis de conseguir de obter. Nós optamos por um dos dias ficar até mais tarde num pub e depois tivemos alguma dificuldade em conseguir arranjar um táxi de regresso ao hotel. Fora isso, o hotel é ótimo, foi um bom preço-qualidade, tal como a maioria dos Ibis pelo mundo fora. Tínhamos o autocarro à porta, o que era bom, mas tem esta salvaguarda da questão de poderem ficar até mais tarde e depois não terem forma de voltar para o hotel. O principal mercado ficava dentro do castelo de Dublin. Não achei, o facto de ser mercado de Natal teve a vantagem que estava aberto à noite, o que foi giro, e existiam algumas peças de teatro, algumas representações ao longo da visita ao castelo. Não é um castelo propriamente como aqueles que nós estamos habituados e como aqueles que temos em Portugal, mas é mais um ponto na cidade e acho que vale a pena, mesmo que não o visitem por dentro, a parte exterior acho que vale a pena. Na parte exterior era a parte principal do mercado,
onde tinha todas aquelas coisas que até cá em Portugal já temos, de mercado, algumas coisas para vender. Ainda assim fica um pouco aquém dos mercados que nós já tínhamos visitado em anos anteriores, neste caso na Polónia. Há também um parque em que eu tinha ouvido falar muito bem, que se chama o Phoenix Park. Inclusive é possível ver alguns alces e alguns veados por lá, mas em dezembro anoitece muito cedo. E quando decidimos ir, quando estávamos a ir de autocarro para lá, já estava a ficar de noite, e quando efetivamente chegámos a uma das entradas que nós achávamos que era do parque, já estava efetivamente de noite. E digamos que foi um pouco aventura, porque estava completamente escuro, nós não sabíamos se aquela era a entrada, víamos imensos carros, não havia iluminação, não sabíamos se estávamos já no parque, se não estávamos. Começámos a pensar que não valia a pena estar ali, até porque não íamos ver nada e até podia ser efetivamente perigoso. Decidimos voltar para trás, não sabíamos bem o que era o voltar para trás, porque aquele autocarro só tinha um sentido, não voltava novamente para o centro da cidade. Andámos lá um pouco perdidas, entretanto vimos algumas casas, também foi giro, vimos as decorações, que são muito à maluqueira, porque têm muitas luzes, muita animação, muitos bonecos nas portas das casas. Foi giro, depois lá conseguimos encontrar o autocarro e fomos de regresso ao centro. Aqui dois bares, um deles é um bar onde nós ficámos algum tempo e gostámos bastante, é o Willans. O ambiente é muito descontraído, tem maioritariamente pessoas um pouco mais velhas, por volta dos 35, 40 anos, música muito boa, a bebida um pouco cara, como aliás a cerveja é um pouco cara na Irlanda, mas recomendo, se vocês forem, recomendo irem até lá. Inclusive é um dos bares que, segundo nos contaram, aparece no filme do PS I Love You, por isso se forem fãs por aí, por que não? Como não podia deixar de ser, estamos na Irlanda, estamos na terra da Guinness, por isso fomos à loja onde tudo começou e onde tem toda a história, que é um pouco caro, a meu ver, mas acho que vale muito a pena porque é bastante interativo. Guinness Experience, no fim têm direito a uma pint também, ou podem pedir duas pequenas, se quiserem experimentar, porque não há só Guinness preta, também há outras variedades. E o melhor é que tem uma vista sobre a cidade toda no último piso da experiência e vale muito a pena estarem ali a descontrair um bocadinho. Não tem limite de tempo, ninguém vos está a controlar quanto tempo é que vocês passam lá dentro, por isso eu acho que vale a pena a experiência. Nós fizemos a experiência no último dia, antes de ir quase para o aeroporto. Levámos as mochilas, deixámos no bengaleiro, por acaso era uma rapariga portuguesa, que nós encontramos sempre portuguesa em todo o lado, que nos guardou as coisas, não houve problema nenhum, por isso se for o vosso caso, porque normalmente os voos são ao fim do dia, se for o vosso caso, aproveitem, vão com as malas, com as bagagens, façam a experiência e depois podem seguir diretamente para o aeroporto. Outro dos sítios a sugerir, embora seja muito conhecido, basta colocar em Dublin no Google e aparece certamente, é a zona de Temple Bar, que é muito conhecida. Nós acabámos por não ir lá especificamente, como fizemos o free tour, passámos por lá, deu para tirar algumas fotografias, até porque é uma zona muito turística, não aconselho muito a irem a bares daquela zona, até porque os preços estão bastante inflacionados, eu acho que a experiência não é a melhor. Por isso acho que se calhar falarem, por exemplo, nós conhecemos o Willans e fomos ao Willans também porque falámos com o guia no fim do tour e ele recomendou-nos alguns sítios para visitar e para fazer, por isso eu acho que é sempre melhor ouvir por parte de quem lá vive e por quem sabe recomendar algumas coisas. É a mesma coisa que nós também, quando nos perguntam algumas recomendações, também acabamos por dizer se calhar coisas não tão turísticas, mas que para nós conseguimos ver lá português e conseguimos ter uma experiência se calhar mais enriquecedora, e também isso eu acho que é o que a maioria dos turistas procura, pelo menos eu procuro ir a sítios onde eu consiga ver pessoas de lá, digamos assim, não só outros turistas como eu. Estas são as minhas recomendações, depois no blog irei pôr mais descritivo, ainda assim não tenho muita informação sobre Dublin, porque foi uma visita bastante curta, mas com muita vontade de voltar, principalmente para explorar outras zonas na Irlanda. Em breve trago-vos outros destinos para podermos viajar um pouco sem sair de nossas casas. Espero também vos ajudar um bocadinho a distrair durante estes 10 minutos que seja, a distrair-vos e a pensar noutra coisa que não seja tudo isto que se está a passar. Obrigada por estarem desse lado, agradeço que comentem, partilhem com os vossos amigos e obrigada, vai correr tudo bem, vamos ficar bem. Obrigada!